enquanto isso, o preço do petróleo continua flutuando ao sabor do mercado. Nós vamos falar sobre isso também, impacto disso, inclusive na gestão do país, com o Murilo Viana, que é economista, especialista em contas públicas. Murilo, bom dia, bem-vindo, meu caro CNN Bunny. Muito bom ter você aqui conosco logo cedo. Eu já começo lhe perguntando, essa confusão sobre ICMS, o governo tentando discutir se faz fundo de estabilização ou não, se consegue uma forma de promover alguma redução do preço dos combustíveis, isso tem que sair de algum lugar, né? Algum cofre público vai acabar sendo acionado. A minha pergunta onde é que você vê o maior desequilíbrio dessa discussão? Porque, afinal de contas, o preço continua alto, o preço continua subindo porque o preço do petróleo não muda. Que tipo de desequilíbrio que isso pode causar de forma mais de médio e longo prazo no país? Primeiramente, bom dia, Thaís, bom dia, Priscila, bom dia ao telespectador. De fato, trata de uma questão estrutural, um problema estrutural em escala mundial. É um problema que a gente tem que recordar, não acontece somente no Brasil. Tem os efeitos decorrentes aí da guerra da Ucrânia, das sanções relacionadas à Rússia. Isso tudo tem que levar no contexto, porque se trata de uma situação atípica e que tem um impacto gigantesco sobre os preços dos combustíveis, inclusive sobre o diesel e todo o efeito difuso do diesel na economia brasileira, que é uma economia bastante dependente aí dos transporte rodoviário de cargas e, evidentemente, isso impacta a inflação, impacta juros. O problema que acontece é que, em meio a esse problema estrutural e gravíssimo para a economia, o governo e, na verdade, o Congresso não tem endereçado medidas minimamente adequadas para suavizar esse efeito. E entre essas medidas poderia ser feito, de fato, um fundo de estabilização, que poderia pegar recursos aí de dividendos extraordinários da Petrobras, que são transferidos para a União, mas isso impactaria, evidentemente, o teto de gasto. Um endereçamento transparente poderia ter sido feito relacionado a esse fundo de estabilização e a sociedade teria aceitado, inclusive os agentes econômicos, a utilização desses recursos de forma extraordinária para fazer frente a essa escalada de preço. Infelizmente, em meio a esse turbilhão de informação e de endereçamento errado, relacionado a essa questão, acaba gerando ruídos e também não gera nenhum efeito significativo para o preço, de amenização de preço dos combustíveis. Certo. Murilo, fica aí com a gente que a gente já vai voltar com mais assuntos para abordar com você, mas já vimos, então, o Murilo vem falando aqui com a gente, abastece a gente também de notícia fora do ar e vem falando realmente desse impasse muito grande relacionado à Petrobras. Mas a gente muda um pouco de assunto porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a prometer o corte de impostos sobre folha de pagamentos, que é defendido desde o início do governo Bolsonaro. A gente vai direto para Brasília falar com a repórter Neila Guimarães. Neila, então essa medida, ela exige uma compensação financeira, que é uma contrapartida que tem dificultado, então, essa discussão, né? Bom dia para você. Bom dia, Priscila. Bom dia, Thaís e todos que nos acompanham. É isso mesmo, mas não há uma previsão de onde sairiam os recursos para cobrir, para compensar esse corte. Mas para o ministro Paulo Guedes é preciso encerrar com o que ele chamou de bomba de destruição em massa de empregos, que seriam os encargos trabalhistas. O ministro Paulo Guedes falou nesta segunda-feira, durante a sua participação na feira de supermercados APAS Show. O ministro ainda sinalizou a possível criação de um fundo de investimentos em infraestrutura. Para alimentar esse fundo, Priscila, seria necessário, então, a participação do governo em ativos e também em empresas. O ministro ainda reforçou o compromisso do governo com os programas sociais. Nós separamos um trecho do que disse o ministro. Vamos ouvir, então, o que disse nesta segunda Paulo Guedes. O Brasil gerou mais de 12 milhões de empregos desde o fundo do poço, antes de mexer nos encargos. Porque lá na frente nós vamos rever isso. Nós temos que remover a bomba de destruição em massa de empregos, que são os encargos trabalhistas. O presidente já autorizou, estamos pensando no programa de Fundo de Reconstrução Nacional. Um grande problema brasileiro é justamente a nossa incapacidade no setor público de fazer investimento.
Fundo de Reconstrução Nacional num país que ele diz que está voando, que está na fronteira do desenvolvimento, que é um país que está fadado a crescer, com sustentabilidade, enfim. Mas vamos ouvir, continuar ouvindo o Murilo aqui, né, Priscila? Murilo, o que eu queria te perguntar é que a gente tem alguns dados aí mostrando que a situação das contas públicas está positiva, né? Então a gente teve ali o dado de superávit ontem de março, ou pelo menos o que os analistas dizem é que a fotografia tá boa. Eu queria entender como que tá o filme dessa história, né? Então a gente tem esses dados de arrecadação positivos, mas quanto que desses dados podem se transformar, essa arrecadação positiva pode se transformar em medidas de estímulo à economia? O quanto que isso é irresponsável do ponto de vista fiscal? Priscila, você comentou super bem esse exemplo. A questão da arrecadação, nós vimos o resultado do setor público consolidado e vem apresentando aí superávit no resultado de março. Mas o quanto desse superávit é um resultado estrutural e vai perdurar ao longo do tempo? Isso é uma grande incógnita. O principal ponto que se passa é que a gente sabe que os governos, no caso a União e também os estados e municípios, têm tido acesso a recursos atípicos bastante significativos em decorrência também do bom preço das commodities, que passa também pela questão do petróleo. E também o próprio processo inflacionário. O próprio processo inflacionário vem melhorando a base de cálculo sobre o qual incidem os tributos. E esse processo inflacionário que atinge bens industriais e serviços, o preço do atacado, o preço do produto industrial tem escalado numa velocidade muito maior do que o IPCA. E essa base de cálculo sobre a qual incidem esses tributos tem expandido significativamente, o que melhora bastante a arrecadação dos entes subnacionais e também do governo federal. Outra questão é a arrecadação decorrente aí dos royalties de petróleo, que também tem sido bastante significativo em meio a esse preço bastante elevado do preço internacional do combustível. E também, do ponto de vista das despesas, a fotografia vem mostrando aí um cenário que ainda não é de não reajuste tão significativo dos salários dos servidores públicos, ainda com a herança da LC 173, da Lei Complementar, que segurou aí o reajuste durante 2 anos para os servidores públicos, e isso tende a ser, em grande parte, revertido nos próximos meses, em decorrente das últimas sinalizações de governadores e prefeitos. Então, a fotografia está positiva, mas já tem uma sinalização forte também aí de abertura de renúncias fiscais por parte do governo federal e também uma reversão dessa tendência em relação às despesas e um forte peso dessa arrecadação atípica relacionada a preço de commodities, por exemplo. Muito bem, ouvimos o Murilo Viana, que é economista especialista em contas públicas, mostrando aí o custo e benefício dessa fotografia. Obrigada, Murilo. Uma boa terça-feira para você. Por nada, muito obrigado pelo convite.